Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim. Estamos reabrindo agora com uma maravilha de entrevista. Né? O nosso querido Daniel Castro, que é jornalista, está lançando o livro A China de Volta para o Presente. Né? E hoje, quando se fala de China, a gente vê que a questão geopolítica está em efervescência. Né? Muito se fala questionando a hegemonia do dólar, que a China está sendo um rival para os Estados Unidos e também para o Trump. Né? Essa rivalidade com a China está tendo um ganho político, mas, enfim, nós vamos entrar por esse caminho aí muito interessante. Né? O Daniel, ele nasceu em São Luís e, nesse momento, ele está lá, um lugar maravilhoso, que nós aqui estamos nos vendo pela imagem. Né? E ele fez comunicação social pela Universidade Brás Cubas, que só o nome já é interessante, né? E, enfim, é colega, está com um livro muito interessante e a gente vai ouvi-lo. Daniel, fala um pouco do seu livro, o que te levou a fazer essa iniciativa? Então, desde 2017, quando eu lancei o livro, em 2017 o mundo já passava por uma mudança, digamos, substancial. Sim. Eu trabalho com a China desde 2001. Em 2001, eu trabalhava na Câmara Americana. E em 2001 tem o 11 de setembro. Então, ali naquela data, a mudança geopolítica que o mundo passava já era muito grande. Eu fui convidado, então, naquela data, naquele ano, a cuidar da comunicação da China no Brasil, fazer essa inserção da China no Brasil. O livro, ele já é um segundo livro, Palavras sobre China, eu fiz nos anos 2000, e esse, em 2017, foi um livro onde eu procurei olhar os sinais da mudança do Império Britânico para o Império Americano e o que desses sinais estavam se repetindo na mudança possível do Império Americano para o Império Chinês. Só que não seria um império novo. A China talvez seria o primeiro império, digamos, que já tinha sido um império. E aí eu fui ver nesses sinais a questão tecnológica, de liderança, educação, sistema macroeconômico. E aí fui perceber que, na verdade, com base em indicadores não chineses, essa era uma meta minha, porque senão alguém ia falar, mas é indicador chinês. Indicadores internacionais que davam à China, sim, essa condição de ser um próximo império. E o livro foi um sucesso, foi muito bom, graças a Deus, e houve uma cobrança para fazer uma reedição. Só que eu fiquei esperando o acordo ser fechado entre China e Estados Unidos, depois demorou, aí depois veio a pandemia, então acho que ele foi lançado numa época maravilhosa, porque eu agreguei a essa segunda edição um especial sobre Rota da Seda, que é um assunto que quase não se fala no Brasil, e ele é o maior plano estratégico de infraestrutura e financeiro pós-Plano Marshall. E só entre comparativos, o Plano Marshall a 150 bilhões de dólares, que foi feito hoje, e a Rota da Seda um projeto de 5 trilhões de dólares. E a outra questão do livro é trazer também um especial sobre Covid e pós-Covid. Então, acho que ele ficou melhor sendo lançado agora. Obviamente que eu não acho bom ter a Covid, claro, né? Mas do ponto de vista de pesquisa, foi bastante interessante. Perfeito. Hélio, ele falou do ponto de vista macroeconômico, né? Prato cheio para você. Oh, não me provoca. Olha Não, só, Daniel. O Hélio é um economista e ele se dedica muito à questão das finanças funcionais, né? E a China desenvolvimentista. Palavra horrorosa. É um camarada, podemos dizer. Isso. Ele usa as finanças funcionais
para o desenvolvimento no melhor sentido da palavra, né? E planejado, inclusive, né? Que é o que a China está fazendo. 99% univos. Ele, inclusive, tem feito um comparativo, né? Da pós-crise, por exemplo, financeira, né, de 2008, o caminho que a China tomou e o Ocidente, né? Um foi para a austeridade e a China pelo desenvolvimento. E os resultados, enfim. Hélio, manda brasa aí. Vou tentar dar uma resumida, que eu quero mais ouvir o Daniel. 1 minuto. Mas, 1 minuto, rapidinho. Seguinte, de 2008 até hoje, depois da grande crise pós-29, e agora essa terceira aí, incluída com o Covid, o que aconteceu é que todo o documentário econômico fala assim: estamos no novo normal, não tem mais crescimento, não tem mais não sei o quê, tudo pequeno. Eu falo, só que é hipócrita isso, porque quando tem essa literatura, nunca falam que o lado oriental está muito bem, obrigado, crescendo sempre mais forte, está certo, teve uma redução do crescimento. Agora, eu escrevi no nosso último trabalho que o Rogério vai editar, que existe uma fábrica hoje no mundo. A fábrica no mundo é o seguinte: Brasil como grande fazenda e mina, tá? Mina e fazenda. A China como uma grande unidade de transformação, a fábrica do mundo. E os Estados Unidos fica com o setor financeirizado e de informática, tá? Só que o que eu sempre soube como desenvolvimentista, o setor que mais desenvolve a economia é o de transformação. E o que aconteceu nos Estados Unidos? Esse setor lá murchou e passou para a China. Quando passa para a China, o que acontece é o seguinte: por que está tendo esse conflito agora mundial? Porque a China, pelo setor industrial, ele é tão alavancador que ele bateu no 5G. Ele extrapolou o setor de transformação e chegou no 5G. E aí gerou conflito. Essa divisão não podia ter sido ultrapassada. E a China ultrapassou. E, de repente, está desenvolvendo o 6G. Aí é demais. E essa questão da Rota da Seda, né, Daniel? Eu entrevistei muito o professor Teotônio dos Santos, e ele tem vários livros publicados e reeditados na China, né? Ele é consultor, ele era consultor da China, né, Rogério? Exato. E ele era da REGEN, da cátedra da Unesco, né? E ele falava muito que ele chamava a atenção dos chineses para refazer a rota da China, se aproximar da Rússia, né? Enfim, esse é o que nós estamos vendo, né? E o mais importante é o resultado que cada um está colhendo, né? O Brasil se desindustrializando, regredindo para uma situação quase que de colônia, né? Os Estados Unidos, a hegemonia em xeque, a questão financeira sendo questionada, e a China, do outro lado, prosperando. Até financeiramente ela vai se tornar uma potência também, né? Se quiser. Já é. Já é, mas ela não pode valorizar a moeda, né? Mas desculpa, Daniel, eu me alonguei demais aqui. E a gente falou de duas coisas muito importantes, né? Que é a rota da China, da seda, e o caminho que a China tomou pelo desenvolvimentismo, né? Perfeito. Isso, posso falar? Vai lá, meu irmão. Deve. Você é o convidado de honra do Botequim. Eu estou rouco de ouvir. Acho que a gente tem que analisar essa questão do ponto de vista de narrativa. A gente vive uma guerra de narrativas. Por essa narrativa, a Segunda Guerra Mundial foi vencida por quem? O Putin acabou de colocar essa narrativa em debate, né? O papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Sim. 5G, a gente fala que existe uma competição em 5G. Na verdade, só a China tem 5G. Então, não tem uma competição. Perfeito. Se a gente falar em modelo macroeconômico, nenhum império governa com modelo macroeconômico anterior. Nenhum. A Inglaterra não
não governou com o modelo macroeconômico anterior, os Estados Unidos não governou com o modelo macroeconômico britânico e a China não vai governar sua Pax com o modelo macroeconômico americano. E esse modelo macroeconômico chinês, ele não se dá ou ele não se inicia após a guerra, ganhou a guerra. O modelo macroeconômico americano ele é lançado em 1944, antes de acabar a guerra. As reuniões de Bretton Woods elas ocorrem antes de acabar a guerra. Então, a primeira Pax resolvida é a questão macroeconômica. Você ganha a guerra pela macroeconomia. Então, o primeiro embate que está se dando é um embate antes do fim da guerra, que é o embate macroeconômico agora. Porque eu queria voltar um pouquinho na crise dos países asiáticos, dos tigres asiáticos, porque ela é muito interessante em termos de pré-crise das maiores crises que vieram depois. E naquele modelo, a China foi o único país que não seguiu as orientações do FMI. E foi o único país que fez reserva, não era uma indicação do FMI se fazer reserva, e a China passou incólume sobre a crise dos tigres asiáticos. Quando veio 2008, a quebra do Lehman Brothers, a China também não seguiu os modelos macroeconômicos sugeridos pelo FMI. Então, até quando a gente estava no IPEA, que a Marina é do IPEA, a gente fez um acompanhamento de todas as ações que os países da América Latina e os países selecionados do mundo, as principais economias, tinham tomado, quer dizer, o que eles tinham feito para combater a crise. Então, nesse aspecto, a China também ela não segue a linha do FMI, nem da escola de Chicago, enfim, a escola vinculada aos Estados Unidos, nem da Inglaterra, e ela vai para uma linha de macroeconomia chinesa à vista. Então, ela pega o dinheiro e põe tudo no mercado, mas não no mercado financeiro, no mercado da economia real. E ela cria uma coisa que é muito pouco estudada, que já tentaram nomear, que é o consenso de Pequim, onde, para o capital, esse tipo de modelo chinês é perfeito, é melhor do que Nova York, porque ele te dá uma segurança para o capital. Então, em linhas gerais, se você for fazer uma ponte nos Estados Unidos, você tem um projeto técnico, mas depois você tem uma novela, o que vale para o Brasil, para a Europa. Ministério Público, Associação de Moradores. Na China, o que vale é um projeto técnico. O engenheiro disse ok, o arquiteto disse amém. É um projeto técnico. Quanto custa? Não vai ter custos adicionais. Então, esse modelo macroeconômico ele serve para entender por que neste momento de pandemia você tem essa narrativa de volta sendo rediscutida. Então, a minha mãe, que é uma dona de casa, ela achava que os Estados Unidos era um país muito, muito poderoso. E a minha mãe descobriu que os Estados Unidos não conseguia produzir máscara. Eu estou usando o conceito da minha mãe porque um especialista também ele chegou nessa seguinte situação. A Alemanha industrial dependeu de máscara e respiradores da China. Só que as pessoas não sabem que em 1999 a China passou a Alemanha na produção de máquinas industriais. Não é na comercialização de máquinas, mas na invenção de máquinas industriais. Então, quando hoje você diz, sim, a Samsung, a Apple, as empresas japonesas vão sair da China, isso é uma narrativa incompleta, porque se elas pudessem, elas já teriam saído da China. Então, não é mais a China uma maquiladora. A China hoje, ela de 10 setores industriais, ela lidera 10 setores. E setores em alto investimento, em ciência e tecnologia. Também é uma coisa importante, a história ela se repete. O Império Britânico, ele também fez o mesmo erro do Império Americano. O que ele fez? Ele transferiu para os Estados Unidos a sua indústria e sua ciência e tecnologia. É como se você não quisesse ter uma siderúrgica do lado de casa, entendeu? E os Estados Unidos transferiram a sua indústria e ciência e tecnologia para a China. E o modelo da China é um modelo de joint venture. Esse capital entrou desde que fosse conjugado ao investimento chinês, tanto a questão de pesquisa como a questão industrial. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que esses modelos eles não são de 2020. O choque ele não é de 2020. Ele vem desde 1900, desde 98, da crise dos tigres asiáticos, e a China vem testando esse modelo macroeconômico, como se preparando para o embate final, que ele está se dando agora
não é pela moeda, porque a moeda, quando ela muda, ela é o resultado de toda uma estratégia macroeconômica. Na verdade, ela é o topo da pirâmide macroeconômica financeira. Então, eu gostaria de lembrar que, hoje, se você olhar, o modelo americano é um modelo de alto endividamento, concordam? É o país mais rico do mundo, mas o país que mais deve no mundo. E o modelo macroeconômico chinês é o modelo do à vista. É um país que tem menos dívida no mundo. E que hoje ele é devedor, ou seja, hoje ele é credor no mundo. Os Estados Unidos devem à China. Se a China falar hoje que não vai comprar títulos americanos, o que ela já vem fazendo, o mercado de títulos hoje, em decorrência de uma decisão da China em maio do ano passado, já fez com que esse mercado, praticamente hoje, ele é um mercado tóxico. Ele é um mercado que tem data limite para acabar. Por que eles estão buscando os fundos públicos? E é muito interessante o papel do Estado aí. Os fundos públicos hoje eles estão voltados a trazer para o mercado o dinheiro que está na Previdência, em poupanças do Estado, para o cassino, que era o sistema financeiro, que ele não mais consegue ter países pagando juros exorbitantes que pagavam antes, o Brasil na frente. Então, esse modelo macroeconômico, as pessoas precisam entender que não tem um dia. Bretton Woods ocorre em 44, mas os Estados Unidos levam quantos anos para o dólar ser a moeda mundial? Então, hoje, 2020, você tem o Yuan digital. Só que o Yuan digital, as pessoas falam agora, mas ele já nasceu há 6, 7 anos atrás. Na China já não tem mais moeda, eles pagam tudo com aplicativo, o que hoje o WhatsApp está querendo fazer no Brasil. E para finalizar, é muito importante o papel do Estado chinês, que as pessoas não entendem. Não é um Estado capitalista e não é um Estado comunista. Porque todo império novo, ele bebe no passado, mas ele não traz os erros do passado. Então, o socialismo com características chinesas não incorporou a máquina comunista da Revolução Russa, que era muito cara, era deficitária, etc. E ele também não incorpora o sistema financeiro de títulos podres do mercado capitalista atual. Então, esse movimento do socialismo com características chinesas, a nossa geração não vai conseguir nomear. Mas ele é um modelo completamente diferente, porque os modelos do próprio capitalismo, ele é consequência de modelos anteriores que foram testados. E aí, enfim, ele é aperfeiçoado, quer queiramos ou não. E, por fim, a gente precisa compreender o papel do Brasil em 1944 e qual é o papel do Brasil em 2020. Em 1944, nós não éramos um país importante na troca de impérios entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Mas, em 2020, o Brasil tem um papel estratégico da mudança do Império Chinês passando o Império Americano. E não é por causa de commodities. A China hoje tem uma reserva de alimento de 15 anos. 15 anos. Ela pode ficar 6 meses sem comprar soja. E ela já fez isso. E ela altera todo o mercado. Ela vê no Brasil um país estratégico, porque as PACs, quando você se torna liderança global, você não pode ser só o seu país ficar bonitinho, com desenvolvimento. Você tem que governar com outros eixos. E aí toda a Rota da Seda muda esses eixos para a África e para a América do Sul e América Central, visto que os Estados Unidos, com o Império Chinês, a tendência deles é entrar em decadência. O império anterior, ele sempre entra em decadência. E a Europa é um império que já entrou em decadência com os Estados Unidos, mas o Plano Marshall deu um caráter ali de Pax na Europa, que era interessante para os Estados Unidos como mercado consumidor. Mas para a China, o mercado consumidor passa a ser a África e a América Central, visto que a Europa, sem uma macroeconomia capitalista, ela entra em decadência total. O atual plano de resgate dos países europeus são títulos podres. Não tem dinheiro real aí. E ele vai entrar em colapso. O único país da Europa que já está antecipando isso é a Alemanha, que está trazendo a Itália consigo. Os dois, inclusive, fazem parte da Rota da Seda, mas muita gente não sabe. Então, a Alemanha ela já está verificando que o Império Americano e o sistema capitalista, do jeito que ele está posto, a tendência dele é ser trocado não de um dia para a noite. Ele vai entrar em decadência e vai ser incorporado pelo sistema chinês, que envolve com 5G, com 6G,
com grafeno, com internet quântica, não é um sistema que ele vai poder falar com os bancos daqui. Os bancos vão ser obrigados a mudar para o sistema chinês. O conteúdo de internet hoje já está migrando para sistema chinês. Então, é o meu próximo livro, que vai se chamar Guerra de Cadastros, onde eu falo como o cadastro ele está por trás das maiores empresas da Forbes ou dos rankings de maiores empresas do mundo. O grande produto hoje é o cadastro. Então, no modelo chinês, quem tem mais gente? Quem tem mais cadastro? Quem tem mais gente? Então, quando a gente faz uma conta Europa e Estados Unidos, que não vão aderir ao 5G, a China dá gargalhada. Porque o 5G vai ser implantado em lugares de grande quantidade de pessoas, que são os países que mais crescem. Só para finalizar, a Indonésia, que é um país que ninguém fala, a Price já disse que estará entre os 10 países do mundo em economia. Quantas pessoas tem na Indonésia? Quantas dessas pessoas são de origem chinesa? Tailândia, Singapura. O próprio Japão, ele é uma construção de um Império Tang, que é um império chinês. E o Japão hoje está totalmente dependente da China. Então, o japonês diz, vamos sair da China. Mas a gente sabe que ele tem lá 16 mil empresas na China. E ele não tem como transferir essas empresas, porque sem demanda, sem mercado, como é que a empresa vive? Então, são muitas questões. Eu acho que a gente está em disputa numa narrativa. E a mídia ocidental, ela te dá essa narrativa contrária. Na verdade, ela joga com o mercado, mas o mercado já está precificando essa narrativa. Hoje, títulos de 10 anos nos Estados Unidos estão valendo menos do que títulos de 2 anos. Isso nunca aconteceu. Então, Daniel, essa história de que se a China conseguisse a vacina do Covid, ela distribuiria gratuitamente, é fake news? Ou eles pensam em fazer isso mesmo? Então, se você pegar vamos dar um exemplo bem interessante. Quantos anos a Auto Latina deu lucro quando ela veio para o Brasil? Quantos anos a Auto Latina deu lucro? Então, quando você tem uma transferência de liderança global, esse novo império, ele, mais do que o lucro, ele quer ter posição estratégica. Então, a saúde na China hoje é um mercado trilionário. Hoje a China está, digamos que, semelhante aos Estados Unidos da década de 50, a China tem hoje os maiores complexos de pesquisa do mundo. Então, convivendo no mesmo complexo, você tem um paquistanês, até um americano, um britânico. Isso era possível no modelo de Berkeley, Stanford, de universidades americanas na década de 50. Hoje, esses pesquisadores, eles não gostam de morar em Nova York, não gostam de morar no Kentucky, porque suas famílias sofrem bullying, eles são terroristas, etc, etc, etc. Já desde 2016, Marina, a China já passou os Estados Unidos em patente, em número de patentes. Então, essa vacina chinesa, eu considero que, assim como a política do Panda, ela vai ser uma política de diplomacia chinesa. Esta semana, a China fez uma reunião com a América Latina e ela vai financiar, não é a compra de vacina, é a produção de vacina. Então, com São Paulo, você tem, porque é uma produção muito grande, não dá para ficar transportando isso de navio, de avião, etc. A demanda é muito grande, você vacinar 200 milhões de pessoas, né? Então, o que a China fez essa semana foi emprestar $1 bilhão, $1 bilhão para cada país da América do Sul, para que eles possam aí tratar da Covid, que é a vacinação e toda a logística de uma vacinação de uma vacina chinesa. Mas, ao mesmo tempo, a China fecha um acordo com o Butantan que possibilita à China a troca de informações científicas, porque nenhum império ele vai ter os melhores cientistas do mundo. Ele vai ter a melhor ciência com a junção de saberes, em captar essas pessoas para fazerem participação nos projetos de ciência e desenvolvimento da China. Então, eu acredito que a vacina da China ela tem esse fator que não é fake news. Ela é universal, mas a sua produção é financiada por cada país. Quer dizer, na verdade, a indústria local vem para cá. No modelo da vacina de Oxford, e que os Estados Unidos está patrocinando, da Pfizer,
Só para vocês terem uma ideia, vocês devem ter visto, eles já compraram todas as doses de 2020 das vacinas que estão, digamos, em estágio mais avançado. Ou seja, a primeira dose, segunda, terceira e quarta, qualquer dose de 2020 já foi comprada pelos Estados Unidos. E depois, em 2021, se a gente sobreviver, a gente vai ter, talvez, aí uma dose dessa vacina. Então, há uma disputa política, sim, do ponto de vista científico, sempre houve, e o Império Chinês ele vai atuar nessa linha de procurar, via coisas concretas, fazer aí digamos, uma competição com os fake news. Enquanto o governo Bolsonaro e governo de linhas mais vinculadas ao Trump fazem uma narrativa de que a China, de que a Covid é da China, enfim, e não tem base científica para isso, ao mesmo tempo, o que a China faz? Doa medicamento para o Rio de Janeiro, respirador para Mauá, doa no Rio Grande. Então, ela faz uma política de levar a verdade, ou seja, aproximar da população brasileira. Isso ficou bem claro numa carta que a embaixada divulgou faz 2 meses, que ela se posiciona pela primeira vez, a embaixada da China no Brasil, e ela faz uma separação entre o governo Bolsonaro e o povo brasileiro. E nessa nota ela nem cita o governo Bolsonaro, ela cita que a parceria dela é com o povo do Brasil, com os empresários, etc, etc e tal. Todo esse modelo tem como meta erradicar a pobreza. A gente está fazendo um trabalho de levantamento do que a China fez de combate à pobreza nos últimos 70 anos. E a gente, nessas primeiras pesquisas, a gente percebeu que no modelo britânico, o Império Britânico só combateu a desigualdade quando o Império Britânico estava em decadência. O Império Americano ele combateu a desigualdade quando o Império Americano estava no auge com a política de focalização. E só a China é o primeiro império a fazer o combate à pobreza desde o começo. Então, isso tem um diferencial. Então, toda a política tecnológica, macroeconômica, etc, 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 tem a ver com o combate à pobreza. Na última reunião que ocorreu do Congresso do Povo da China, agora faz mais ou menos 1 mês, nenhuma meta foi mantida, nem a meta de crescimento, mas eles conseguiram manter a meta de acabar com a extrema pobreza ainda em 2020. Ou seja, a meta mais importante para o povo. Inclusive tem a ver com o que eles falam que é o Chinese Dream, que é o povo, a felicidade do povo em última instância, né? Lembrando que esse modelo é modelo confucianiano, que tem toda uma visão de lutas ali entre as escolas do pensamento chinesa. A atual escola que manda, ou seja, que orienta o governo chinês é a escola confucianiana, que também daria um podcast sozinho só para discutir isso. Seguinte, o projeto Rota da Seda. Vê se você confirma essa informação. A gente tem informações assim do ar, necessariamente não nem de papel, que foi o seguinte: o projeto da Rota da Seda, ela não se resume à Europa e à Ásia. Ela pensa muito maior. Ela pensa em partir lá pelo Pacífico, entrar por um canal que ela estava fazendo na Nicarágua. A Nicarágua tem um lago no meio. E ela estava fazendo um projeto de um canal, e esse canal depois ia fazer um rub em Cuba, principalmente no Porto de Mariel, e depois espalhar tanto pela costa dos Estados Unidos como chegar à Europa. É verdade isso? Olha, o projeto de Rota da Seda é bem mais complexo. Vou só sinalizar para você que ele é um projeto marítimo e terrestre. Isso. Muito pouca gente fala disso, né? Isso. E aí você pensar na rota marítima, a gente sempre fala em rota bioceânica, ligando o Atlântico ao Pacífico, Cuba, etc. Mas, na verdade, o grande projeto da Rota da Seda é criar uma nova rota marítima mundial. E essa rota marítima vem da China liderar a questão dos navios, que ela já lidera, a questão dos contêineres e a parceria em portos. E isso não é para que esse produto vá para o mercado chinês. Esse é o grande problema. As pessoas acham que a Rota da Seda é para levar... A Rota da Seda é para fazer com que esse produto circule no mundo. Então, ele vai circular sobre uma empresa chinesa que é dona de contêineres, uma empresa chinesa que é dona de navios, uma empresa chinesa que é dona de cargueiros aéreos. E aí as pessoas ficam pensando, então tudo vai para a China? Não. Quando ela vem para o Brasil, a Rota da Seda hoje, a China está construindo um porto em São Luís
que é o maior porto que a China está construindo fora da China. Por que em São Luís? Porque, estrategicamente, tecnicamente, a logística no Brasil ele deveria sair por São Luís. Foi assim durante 350 anos. Ele foi para Santos por uma decisão política. Santos, tecnicamente, não é um porto. É o pior porto do mundo, tecnicamente. Ele tem que passar a Serra do Mar, teve que fazer... Quer dizer, nunca era para ter descido. Mas São Paulo e Minas tinha a questão política e a industrialização veio para cá. Mas a capital nem deveria ter saído do Rio, se a gente for olhar tecnicamente. Quando que ela não deveria ter saído de Salvador e quando que, tecnicamente, a capital deveria ser São Luís, porque era a cidade mais rica da época. Então, essa questão da Rota da Seda para uma lógica de leitura de alguns pontos, ou, por exemplo, o Canal do Panamá, a gente esquece que o Canal do Panamá ele é feito com uma logística mundial que favorece os Estados Unidos. Não inventa produtos para os Estados Unidos, tanto é que os Estados Unidos compram pouco. Mas é de perpetuação do mercado americano no mundo. E aí fica aquela grande questão, a China vai precisar do Canal do Panamá? Não, a China está invertendo quem vai ser a região dinâmica do mundo. E a região dinâmica do mundo é a África e a América do Sul. A Europa não vai ter poder de compra, a decadência cada dia vai ser maior, assim como o próprio Estados Unidos. As questões que os Estados Unidos passam hoje... Oi. Daniel, rapidinho, só desculpe interromper, mas o canal que eu estou falando, procede o canal dentro da Nicarágua? Um novo canal do Panamá, por exemplo? O que eu quero dizer é que, na verdade, estão sendo feitos N canais e N cursos. Isso é o diferencial do modelo chinês. O modelo chinês, ele trabalha com celular Xiaomi, super tecnológico, e ele vem com um celular de R$500. Isso é que quebra o sistema americano. É isso mesmo. O sistema americano, ele foca numa Apple, e ele não tem mais respirador. A industrialização chinesa, ela compete em manter-se na 25 de março, firme e forte, e disputar do top ao pequeno, porque o pequeno ele é base para o grande. E você falou muito bem, com propriedade. O modelo de negócio chinês sempre foi ter a banquinha, o banco, a loja, e eles não vão mudar. Então, nessa lógica, a China vai continuar querendo ter uma industrialização forte nos aspectos mais top da cadeia industrial. Agora, o grande diferencial é que ela é muito mais parceira de países como o Brasil do que os brasileiros imaginam. O brasileiro acha que alimenta a China. A China não compra nada do Brasil que vá diretamente para a boca do chinês. É para o porco. É para o porco. Então, tem um mercado... O Darcy falava isso, a gente alimenta porco na China. Faz o óleo de soja lá, né? Agora, se a gente se juntasse com cooperativas, como a gente tem tentado fazer, e essas cooperativas trabalhassem produtos com valor agregado de alimento, por exemplo, você pegar um chefe carioca, um chefe baiano, um chefe gaúcho, etc., ele desenvolvesse uma picanha, uma coxinha para o mercado chinês industrializado, esse produto custa quanto? Então, os artistas do Rio de Janeiro, que estão desempregados hoje, belíssimos músicos, se eles voltassem para se apresentar no mercado chinês, quanto que eles ganhariam? Nenhum músico do Brasil faz turnê na China, sendo que a China, já há quase 10 anos, é a maior compradora de cultura no mundo. Nem Chico, nem Caetano, nem artistas médios e pequenos olham o mercado cultural da China. Isso é uma oportunidade, não tem nem competição. Incrível. Muito bem colocado, viu, Daniel? Bom, meus amigos. Muito bem. Meus caras, eu não uso uma narrativa trivial aí da narrativa que a gente está acostumado a ver na mídia, né? Exatamente. Eu conheço mais de 100 cidades chinesas e viajo para lá desde 2001. Já fui mais de 40 vezes. Daniel, não foi apenas uma aula, foram várias aulas, né? Com Mas abertura faltam várias ainda. Para novos encontros. Faltam várias, Rogério. Nós te agradecemos muito, viu, Daniel? A China é grande. Nosso time está sempre à sua disposição. E depois dessa reunião que eu vou participar agora, eu estou indo para casa da minha mãe comer comida de mãe maranhense. Puxa! Vocês não vão participar. Que beleza!
Vai ser regado no Babaçu e Piqui. Eita, coisa boa. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, Daniel. Obrigada. Marina, obrigado. Foi bom te ver. Todo mundo. Tchau. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.